Não transforma esse momento no fim de alguma coisa, não hoje. Você não precisa resolver tudo, mas também não precisa encerrar aqui. Só continua. Tem uma coisa que eu queria te falar, mas não do jeito que todo mundo fala. Não tô aqui pra te animar com uma frase pronta, nem pra fingir que eu tenho todas as respostas, porque eu não tenho. É mais como se a gente estivesse trocando uma ideia, conversando sem pressa, sendo honesto, de verdade. Eu sei que tem momentos em que tudo parece meio travado. Não é nem um grande desastre, às vezes é pior. É aquela sensação constante de que nada anda, dinheiro não encaixa, o trabalho não empolga, as coisas demoram mais do que você imagina. E aí começa a se comparar, começa a pensar que talvez já era pra você estar em outro lugar. E é nessa hora que alguém sempre solta: calma, é só uma fase. Eu não sei você, mas às vezes isso não ajuda em nada. Porque quando você tá no meio disso, não parece uma fase. Parece que você ficou preso. Parece que a vida seguiu pra todo mundo, menos pra você. Parece que você tá tentando e mesmo assim não consegue sair do lugar. Eu não vou mentir pra você dizendo que tudo isso vai passar rápido, nem que existe um momento mágico em que tudo se resolve. Porque na prática, a vida ela não funciona assim. Mas também tem uma coisa que as pessoas não falam. O problema não é o momento difícil. O problema é o que você decide fazer dentro dele. Porque é muito fácil, sem perceber, começar a desacelerar. Se desacelera por dentro. Não parando de uma vez, mas desacelera. Você vai meio que desistindo aos poucos. Para de tentar com a mesma força. Para de acreditar com a mesma intensidade. Você vai deixando planos de lado, dizendo que depois você volta. E esse depois, ele vai ficando cada vez mais distante. Não é uma decisão clara. Ninguém acorda e fala: hoje eu vou desistir da minha vida. Não é assim. É um negócio mais silencioso. É um negócio quase imperceptível. Você só fica mais cansado, mais descrente, mais quieto. E assim as coisas elas vão começando a parar de verdade. Por isso que pra mim não é nem sobre ser só uma fase ou não. Essa frase no fundo nem importa tanto. O que importa é: você vai tratar esse momento como uma pausa ou como um ponto final? Porque são duas coisas completamente diferentes. Uma pausa, ela dói, ela cansa, ela confunde, mas ainda ela carrega um certo movimento. Mesmo que lento, mesmo que imperfeito. Um ponto final é quando você decide, mesmo sem falar, que não vale mais a pena continuar tentando. E eu sei que dependendo de como tua vida tá agora, continuar tentando parece meio ridículo. Parece que você tá insistindo em algo que não responde. Parece que você tá andando e não tá saindo do lugar. Mas tem uma verdade um pouco desconfortável aqui. Nem tudo que tá parado tá morto. Às vezes só tá demorando mais do que você queria. E demora, acaba irritando, ela cansa, faz você duvidar de tudo. Faz você pensar coisas que você nunca pensaria em um momento bom. Faz você questionar suas escolhas, sua capacidade, seu tempo. Mas isso não significa que acabou. Significa só que não aconteceu ainda. E não aconteceu ainda é uma frase muito diferente de nunca vai acontecer. Só que para continuar acreditando nisso, você precisa ter um tipo de paciência que não é bem legal. Não é aquela paciência calma, aquela paciência zen, perfeita. É uma paciência meio bruta mesmo, meio teimosa. É continuar mesmo sem ter certeza. É seguir mesmo sem garantia. É acordar mais um dia e fazer o que dá, mesmo sem um resultado imediato. E isso não é inspirador, não é bonito, mas é real. Porque ninguém continua porque tá motivado o tempo todo. Ninguém. As pessoas continuam porque em algum nível elas decidiram não parar. Mesmo cansadas, mesmo inseguras, mesmo sem aplauso de ninguém, sem validação, sem sinal de que tá dando certo. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Você não precisa fingir que tá tudo bem. Você não precisa se enganar achando que essa fase é leve, que é bonita, ai, que é necessária. Você pode admitir que tá difícil, que tá pesado, que você esperava mais de você, da vida, do mundo. Mas não transforma isso numa sentença. Não decide no meio do caminho que isso é tudo o que existe, porque não é. Você ainda tá em movimento, mesmo que pareça pouco. Você ainda tá tentando, mesmo que pareça insuficiente. Isso já te coloca longe de quem realmente já desistiu. Porque desistir de verdade não é parar de fazer tudo, é parar de acreditar que vale a pena continuar. E enquanto você ainda tá aqui pensando, questionando, buscando algum tipo de direção, você não desistiu. Você pode estar cansado, pode estar perdido, mas não acabou. Você não precisa resolver sua vida inteira hoje.
Não precisa ter um plano perfeito, nem uma clareza absoluta. Você só precisa não abandonar o que lá no fundo ainda importa pra você. Mesmo que seja só um pouco por dia, mesmo que seja bem devagarinho, mesmo que ninguém esteja vendo. Então esquece essa ideia de fase perfeita, esquece o momento certo, hora ideal. Isso nunca apareceu pra ninguém. O que existe é isso aqui, agora, do jeito que tá. E não tem muita volta. Ou você continua, ou você para de vez. Porque quem chega em algum lugar, não chega porque tava tudo alinhado. Chega porque teve um dia, normalmente um dia ruim, em que a pessoa podia ter parado e não parou. Sem certeza, sem garantia, sem ninguém dando aquele empurrão. E é meio estranho você esquecer disso. Porque, olha bem, você ainda tá aqui, mesmo do jeito que tá, mesmo travado, mesmo cansado. Você não saiu do jogo. Isso já diz mais do que qualquer plano bonito. Então, não transforme esse momento no fim de alguma coisa, não hoje. Você não precisa resolver tudo, mas também não precisa encerrar aqui. Só continua do seu jeito, no seu ritmo, meio torto se for o caso. Mas continua, porque enquanto você não parar, ainda tem muita coisa para acontecer.